pessoal, eu sou o Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes, no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts, e também em vídeo no nosso canal no YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre um alimento muito consumido no Brasil, seja in natura ou misturado em doces, mas que pouca gente para pensar como é produzido e nem se dá conta de toda a ciência envolvida no seu cultivo, o amendoim. E para falar sobre o amendoim, com sabedoria de quem trabalha com isso desde os anos 70, hoje nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo Inácio José de Godoy, que é PhD em melhoramento vegetal pela Universidade da Flórida e pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas, um dos mais tradicionais centros de pesquisa agropecuária do país, que é ligado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. A carreira do Dr. Inácio é toda ligada ao melhoramento genético e tecnologia de produção do amendoim, tendo sido responsável pela obtenção e desenvolvimento de 16 cultivares da espécie, além de atuar na difusão de conhecimento sobre essa cultura. E é justamente isso que ele vai fazer aqui hoje, trazer informações científicas sobre um produto que já faz parte do nosso dia a dia. Doutor Inácio, obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter o senhor com a gente aqui hoje. Eu que agradeço, estamos à disposição. Muito bem, doutor. Todo mundo gosta do amendoim, né? Seja acompanhando uma cerveja, no pé de moleque, na paçoca, no chocolate, mas pouca gente sabe como que ele é produzido. Como é que funciona o processo de produção do amendoim? É uma cultura simples de ser cultivada? O amendoim ele é relativamente simples, mas hoje em dia, com a necessidade de o produtor ter mais produtividade, inclusive se preocupar mais com a qualidade, ele passa a ser uma cultura que exige tratos e exige toda uma tecnologia para produzir. É uma planta, ela é rasteira, né? Ela assemelha-se mais ou menos como o feijão, como a soja. Tem uma diferença bastante importante no amendoim, que ela produz vagens, e essas vagens elas se formam debaixo da terra. Então, essa é uma característica peculiar do amendoim, né? Então, há necessidade de que o agricultor faça todos os tratos na planta para o bom desenvolvimento. Enquanto isso, as vagens vão sendo formadas debaixo da terra e depois, quando a planta estiver madura, aí ele vai arrancar essas plantas e expor as vagens, né? Por secagem ao sol, etc. É assim que funciona uma plantação de amendoim. E, doutor, quanto tempo demora desde o plantio até a colheita do amendoim? Hoje em dia, com as variedades melhoradas, né, de mais alto desempenho, esse tempo aí é de em torno de 130 a 140 dias. E doutor, o estado de São Paulo concentra cerca de 90% da produção nacional de amendoim. Por que isso ocorre? O amendoim tem alguma exigência especial em termos de solo ou clima? Na verdade, existe um aspecto relacionado com o ambiente de produção, sim. Na verdade, tem um outro aspecto. Então, o estado de São Paulo, que tradicionalmente sempre foi mais industrializado, né, e de 40 anos para cá, as indústrias se formaram em torno dessa produção de amendoim, indústrias de doces. Então, a indústria de doces, de confeitaria, como a gente chama, elas se concentram bastante no estado de São Paulo. O
outro aspecto é o clima e o solo. Então, São Paulo é considerado, tem solos férteis, né? E o clima é um clima favorável. Se você comparar com outras regiões, então você vê que chove razoavelmente bem e nas épocas certas, né? E não é também, não tem grandes problemas com relação a secas, né, prolongadas. E essa é uma parte muito importante. Então, o amendoim se adapta bem a essas condições do estado de São Paulo. O ponto-chave, então, é muito mais água do que temperatura? A temperatura também. Quer dizer, o amendoim é uma cultura uma planta de clima tropical. Ela requer temperaturas relativamente altas, mais altas do que baixas, vamos falar assim, né? Aí em torno de quando em regiões onde tem temperaturas mínimas de 20 graus e temperaturas máximas aí que podem até passar de 35 graus. Então essa é a faixa ideal para desenvolver, para a planta se desenvolver bem. E com relação à chuva, então, na verdade, nós temos, né, isso sempre ocorre em todas as regiões, nós temos exceções climáticas. Então, às vezes, transcorre um período de seca, por exemplo, né, de 20, 30 dias, ou às vezes chove muito, né? Mas no cômputo geral, a gente pode classificar o clima do estado de São Paulo como um clima com chuvas bem distribuídas, né, ao longo do ciclo e de boas temperaturas também, no caso. No caso do amendoim, a gente sabe que o estado de São Paulo tem, no inverno principalmente, né, ou mesmo na primavera, tem temperaturas que elas descem abaixo de 20 graus, né? Principalmente na região aqui onde nós estamos, Campinas, São Paulo, mais para o sudoeste do estado, né? Então, o amendoim, na verdade, ele é produzido, ele encontra o melhor ponto climaticamente falando, na região centro ou centro-norte do estado. Então, aí você fala de Ribeirão Preto, fala de Jaboticabal, fala de Tupã, essas regiões mais a oeste e mais ao norte do estado, inclusive a divisa do estado com Minas, né? Essa é a região principal do amendoim. E, doutor, a produção agora em 2020 deve superar 600 mil toneladas e as vendas em R$ 1 bilhão. O senhor acabou de dizer que a cultura se disseminou em São Paulo por conta da presença das indústrias. E aí eu te pergunto, o uso principal do amendoim hoje ainda é industrial? Vai ser sempre industrial, né? O amendoim hoje ele passa pela indústria de qualquer forma. Então, para quem está consumindo aqui, nós que gostamos de uma paçoquinha, de um amendoim salgado frito, um amendoim encapado, amendoim japonês, né, que é bastante comercializado. Então, tudo isso daí é amendoim industrializado. Agora, essa produção de 600 mil toneladas, hoje, atualmente, vamos falar assim, que 60%, pelo menos 60% dela, está sendo exportado, né? Então, nos últimos 10 anos, o Brasil passou a ser considerado um país exportador, né,
também de amendoim. Então, 60% disso vai para exportação e os outros 40% que ficam para o mercado interno. E no mercado interno, então, ele é distribuído, né? Então, o Nordeste, por exemplo, ele, vamos dizer assim, ele é um importador de amendoim do estado de São Paulo. O Sul também importa amendoim, compra amendoim do estado de São Paulo. Embora nessas regiões também hajam pequenos cultivos de amendoim, mas mais em escala caseira. E doutor, e quais são os outros países grandes produtores de amendoim? O Brasil ele está situado já entre os grandes produtores? Quando a gente fala de produção, volume de produção, então tem os dois grandes, disparadamente, os dois grandes produtores de amendoim mundiais são a China e a Índia. Eles produzem milhões de toneladas. Só que, no caso desses dois países, o produto que vem em primeiro lugar, em termos de consumo do amendoim, de uso do amendoim, é para óleo. Então, o amendoim ele é também um produto para óleo. Agora, quando a gente fala de produto para consumo, para confeitaria mesmo, então a Argentina produz bastante amendoim, os Estados Unidos produzem bastante amendoim, a Argentina ela produz o amendoim que ela produz basicamente é para exportação. Os argentinos consomem muito pouco amendoim internamente. Os Estados Unidos é um outro quadro. Eles são grandes produtores, eles têm um mercado interno forte de amendoim e exportam também. No caso dos Estados Unidos, tem um grande fluxo do amendoim que é para pasta de amendoim. Isso é tradicional. O americano ele consome a pasta do amendoim como a gente consome manteiga aqui, margarina aqui, né? Então, esses são os principais países envolvidos com a cultura e com a produção de amendoim. E, doutor, o senhor citou o óleo do amendoim, né? Que seria um produto relevante na Ásia. Aqui no Brasil, pouco se fala, né, do óleo de amendoim. Como que é a produção desse óleo por aqui? É relevante? Existem usos específicos? Como é que é a questão do óleo? Existe óleo. Toda a cadeia de produção de amendoim sempre gera óleo, porque o óleo ele é feito a partir daquele amendoim que não serve para confeitaria, ele não tem aquela qualidade para consumo in natura, né? Então, sempre em toda fábrica de unidade de processamento de amendoim, sempre uma parte destinada para óleo. Então, aqui no Brasil também tem uma parte dessas 600 mil toneladas que a gente mencionou, uma parte menor é produto digamos, praticamente um descarte da indústria de confeitaria. E há algumas indústrias que fazem o óleo, não são muitas, mas então a gente tem um certo volume de produção de óleo, mas não é nada muito expressivo, né? Aqui praticamente assim tem um pouco de consumo interno, mas também tem exportação. Quem produz óleo, as duas indústrias que fazem também o óleo, acabam exportando também, porque é o preço mais compensador o óleo na exportação do que o óleo no mercado interno. Agora, existe uma situação assim não muito bem resolvida com relação ao amendoim para óleo, né?
Ele é um produto que ele assim, falando em termos de volume para o consumidor, então ele acaba sendo comparado ao óleo de soja, né? Então, na verdade, como o óleo de soja é um grande mercado, né, para óleo, então o amendoim passa desapercebido, com relação a esse mercado. Só que pouca gente sabe que o amendoim, em termos de qualidade, o amendoim tem qualidades superiores ao óleo de soja. Ele tem qualidades culinárias melhores, questão do próprio cozimento com o óleo de amendoim, ele é de melhor qualidade. Um outro aspecto hoje em dia que os nossos amendoins, isso vale tanto para o mercado de confeitaria quanto para óleo. Nós temos uma química no nosso amendoim que foi obtida através do melhoramento genético. Nós temos incorporado isso nas nossas variedades, que é chamado o amendoim alto-oleico. Alto-oleico significa alto teor de ácido oleico no óleo. Então, o óleo de amendoim, ele tem na fração do óleo propriamente dito, né? Ele tem ácidos graxos. Entre os ácidos graxos, ele é formado por ácidos graxos. Entre os ácidos graxos, a gente tem o ácido oleico, por exemplo, o ácido linoleico, o ácido palmítico, ácido esteárico, enfim. Todo óleo vegetal tem uma gama de ácidos graxos. O ácido oleico, ele é considerado nutricionalmente importante, né? Ele é um ácido monoinsaturado, então ele faz bem para a saúde, digamos assim, e além do que um óleo rico em ácido monoinsaturado, como é o ácido oleico, tem uma vida de prateleira mais longa. Então, o óleo ele dura mais na prateleira antes de estragar, antes de rancificar. O doce dura mais antes de estragar. Então, nós temos, as nossas variedades têm essa química diferenciada, né? Com alto teor de ácido oleico. Então, eu digo que isso é uma situação que não está bem resolvida, porque o amendoim ele nunca foi feito assim, na minha opinião, nunca foi feito uma divulgação adequada para a qualidade do óleo de amendoim, né? E então ele passa desapercebido, acaba indo para a prateleira como um óleo comum, né? E aí eu encontro o óleo de soja. O óleo de soja passa a ser mais competitivo pelo preço. Então, a dona de casa, quando ela vai comprar, em geral, né, por sua atividade diária na cozinha, acaba comprando o óleo de soja. Doutor, o senhor citou aí uma variedade especial de amendoim e na introdução eu já falei que o senhor desenvolveu 16 variedades diferentes, né? E eu queria entender um pouco sobre essas variedades de amendoim, quais são as diferenças entre elas. Existem amendoins específicos para consumo in natura e amendoins específicos para uso nas indústrias. Me conta um pouquinho, amendoim é tudo igual ou tem diferenças perceptíveis? Não, para quem trabalha com amendoim ou entende de amendoim, é o que vai perceber as diferenças, né? Quem não trabalha com amendoim acha que é tudo uma coisa só. Essas 16 variedades, na verdade, elas foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo, né? Então, a cada época,
nós obtemos uma variedade, registramos aquilo como uma variedade comercial e distribuímos as sementes. E então, com o passar do tempo, outras variedades vão sendo criadas dessa forma, e então não significa que nós temos hoje no mercado 16 variedades. Não, elas vão ficando, algumas vão ficando em desuso, ficando para trás, né? Então, mais recentemente, citando como exemplo, até 2005 ou por aí, a gente tinha variedades que não tinham essa característica autooleico, né, porque o programa ainda estava desenvolvendo essas variedades. Depois de 2005 para cá, então as variedades que a gente lançou no mercado, elas já continham essa característica. Então, essas variedades passaram a predominar no mercado, né? Começou a fazer a distribuição dessas sementes de amendoim autoleico. Além desse aspecto dessa química, né, que fez bastante diferença em termos dos produtos que a gente passou a gerar no programa de melhoramento, existem outras características da própria planta, né, que beneficiam o produtor. Por exemplo, variedades que produzem mais, né, de produtividade maior, amendoins, plantas que são mais tolerantes a doenças, né, ou a própria estresse hídrico, a seca, né, mais tolerantes à seca. Então, todas essas são características que a gente vai obtendo ao longo do processo de melhoramento e vai disponibilizando para o produtor. E aquelas outras que não têm essas características, elas vão ficando, então, digamos, voltam para a prateleira, né? E, doutor, e hoje, quais são os principais desafios na produção do amendoim? Existem pragas ou doenças críticas? O fator climático ainda é importante nesse cenário que a gente vive, né, de alteração da temperatura? Quais são os desafios hoje na produção? São vários e a cada época, às vezes, os desafios vão aparecendo, né, na verdade. E hoje tem um grande desafio que são as doenças de folhas. Então, o amendoim ele é atacado por doenças de fungos, né, de folhas. Isso daí requer uma aplicação de fungicidas, né? Algumas variedades elas precisam ser bem protegidas com fungicida para poder produzir bem. E então esse é um aspecto do nosso trabalho, que é desenvolver variedades que cada vez mais elas sejam resistentes ou tenham uma resistência maior a doenças de folhas. Passando por um problema que são vírus. Então, são epidemias de vírus que estão atacando as nossas plantações e tem a possibilidade de que, entre as variedades, algumas só tenham maior resistência ao vírus. Então, esse é um trabalho que a gente também está fazendo, né? Nós estamos identificando variedades que tenham mais resistentes ao vírus. E, além disso, tem o aspecto de, por exemplo, produtividade sempre é uma característica importante. A tendência é sempre procurar variedades cada vez mais produtivas, né? E aí, nas variedades que são resistentes a doenças, qual que é o impacto disso? Elas economizam fungicida, porque elas não precisam ser
receber tanto fungicida. Isso reduz o custo. Então, nós trabalhamos nas duas pontas, aumento da produtividade e redução de custo. Doutor, exatamente nisso que eu ia entrar agora. Recentemente o IAC lançou a variedade Sempre Verde, né, que é ideal para a produção de amendoim orgânico. Quais são os diferenciais dessa variedade e como que foi feito o processo de desenvolvimento dessa variedade? Essa variedade, ela é uma, assim, considerando o mercado, o tipo de amendoim para o mercado, ela é uma, vamos falar assim, ela atende um nicho de mercado, né? Os amendoins hoje mais comuns, mais comprados pelas indústrias, são aqueles de pele clara e tamanho, tem um determinado tamanho maior aí, a própria granulometria, né, do amendoim. E essa variedade ela tem granulometria baixa, não são grãos tão grandes e são de pele vermelha. Mas o grande diferencial dessa variedade, não só em relação a todas as outras variedades que a gente conhece aqui entre nós, como até em outros países, né? Ela tem uma alta resistência a doenças de fúngicas, né? A mancha preta, por exemplo, que é uma doença a mais importante que nós temos, a ferrugem também, e ela tem uma alta resistência. Então, nós fizemos ensaios, trabalhos em condições de não aplicação de fungicida, sem aplicação de fungicida. E nós observamos que, mesmo sem aplicar fungicida, ela se comporta como uma variedade assim, de uma produtividade muito boa, né? Então, esse nós resolvemos canalizar, digamos assim, os esforços aí para desenvolver essa variedade para o mercado de orgânico, né? Que o mercado de orgânico ele exige que os agroquímicos não podem ser usados, né? Além de outros cuidados que tem que ter. Então, nós já estamos achando que essa variedade ela vai servir muito bem. O mercado de orgânicos está muito ainda incipiente, é muito pequenininho, digamos, está começando agora, né? Vai ser sempre, eu acho, o mercado de produtos orgânicos vai ser sempre um nicho de mercado, né? Para aquele consumidor mais exigente, enfim. E no amendoim a gente ainda não existe pro produtor assim uma variedade que possa atender tanto a ele, que dê lucro para ele, e para ele possa ofertar um produto que seja orgânico. E essa variedade ela vai se encaixar bem nesse aspecto. Ela começou, na verdade, é uma história bastante longa, o desenvolvimento. Então, muitos dos trabalhos de melhoramento eles são feitos por gerações, né, por décadas de trabalho. Então, ele começou a partir de uma espécie silvestre de amendoim. Esse trabalho foi há mais de 50 anos, para ter uma ideia, né? Então, começou nos Estados Unidos. E eles conseguiram, as espécies silvestres elas não se cruzam com o amendoim comum. E um pesquisador americano conseguiu obter as primeiras sementes de cruzamentos a partir de cruzamentos com essa espécie. Aí ele gerou algumas plantas, essas plantas foram distribuídas pelo mundo e foram
no caso desse material que nós estamos utilizando, foram para a Índia. A Índia tem um centro internacional bastante importante, né? O centro de agricultura para o trópico semiárido, o ICRISAT. E eles fizeram um trabalho de base, né? Continuaram trabalhando essas plantas e geraram plantas já com uma característica agronômica razoável, né? E nós tivemos acesso a essas plantas e começamos a fazer os nossos cruzamentos aqui com essas plantas. Enfim, a partir desses cruzamentos a gente incorporou, fizemos a seleção para resistência a doenças, né? E incorporamos produtividade, enfim, obtivemos plantas produtivas, bem produtivas, e com essa característica diferenciada que é de alta resistência a doenças. E o senhor falou que são décadas de melhoramento, avanço. Então, tudo isso é feito num modelo de melhoramento clássico, não tem transgenia nisso. Ou em algum lugar do mundo já existe algum amendoim OGM? Como é que está essa pesquisa? Não tem. Existe experimentalmente. Então, alguns países, os Estados Unidos pesquisam isso, no Brasil não tem. Na Índia, no ICRISAT, eles têm trabalhos nesse sentido. Qual que é o futuro do transgênico em amendoim? É meio incerto. Por quê? Porque o produto transgênico ele não é visto com bons olhos ainda por uma boa parcela da comunidade internacional, né? E principalmente no caso de um produto como o amendoim, que ele não é assim, ele não é um produto de primeira necessidade, por exemplo. Ele não é um arroz, não é um feijão. Aí fica mais difícil. O que atrai um amendoim para ele ser o produto procurado para confeitaria, etc., é justamente o aspecto saudável que ele tem. Então, não pode restar dúvida com relação a isso, né? Então essa que é a dificuldade maior. Agora, a transgenia em si, ela pode ser útil, sim, tecnicamente falando, né? Por exemplo, então você pode ter um transgênico, não como ocorre hoje no mercado de soja, onde você tem resistência a herbicida, né? ou coisa parecida, não é nada relacionado com isso, mas, por exemplo, resistência a um inseto, a uma praga, né? Então, essa seria uma linha de trabalho interessante. Você obter, nós temos problemas de pragas no amendoim, né? Então, um amendoim que seja resistente a determinadas pragas que são importantes para o amendoim, então, tecnicamente falando, seriam bastante importantes. Mas a transgenia no amendoim está difícil de ser trabalhada por causa disso, dessa restrição. E, doutor, o senhor estava falando dessa questão do mercado de orgânicos também, né, e da nova variedade do IAC. Nos testes de campo, sem o uso de insumos e defensivos, como é que ficou a questão da produtividade? Apesar da economia em não usar defensivos, a produtividade ela é parelha? No caso essa variedade, ela tem sem fungicida, ela tem um amendoim que tem uma resposta, uma pouca resposta para fungicida. Ela não responde bem. Se você aplicar fungicida, você não consegue muito ganho adicional, né? Então, ela é uma planta que, digamos assim, ela foi feita para não uso de fungicida mesmo.
Então, só para você ter uma ideia, a planta sem fungicida, essa planta sem fungicida, ela produz aí 5.000 quilos por hectare. 5.000 quilos por hectare é a produção, ela quase que se equipara a um amendoim dos melhores amendoins que a gente tem, né? Embora, assim, nós já temos variedades que estão chegando já a 6.000 quilos por hectare, 7.000 quilos por hectare. Mas 5.000 quilos é uma produtividade muito, muito expressiva. Se você for pegar uma variedade dessas nossas qualquer e não aplicar fungicida, a produtividade vai cair aí para 1.000 quilos por hectare, 2.000 quilos por hectare. Né? Então, esse é o diferencial dela. Você pode conseguir aí 2.000, 3.000 quilos por hectare a mais, sem necessidade de aplicação de fungicida. Então, tem uns outros aspectos relacionados com o cultivo orgânico, que é a necessidade de inseticida, né? Mas inseticida é mais fácil de resolver, porque hoje em dia há inseticidas que são aprovados para o cultivo de orgânico e são eficientes. Né? Adubo, da mesma forma. Então, você tem formas de adubar que não sejam adubos químicos, que também são eficientes. Então, o maior problema de você ter um amendoim orgânico que seja compensador para o produtor, realmente é o controle de doenças. Foi o fungicida, né? A necessidade de você controlar a doença. E no caso da resistência genética desse material, não há necessidade de aplicação de fungicida. E, doutor, e como é que o agricultor pode ter acesso a essa tecnologia? O IAC desenvolve a semente. Como é que ela chega até o produtor? Então, no caso desse amendoim orgânico, na verdade, nós estamos nos mobilizando agora em termos de... nós estamos desenvolvendo a variedade ainda, né? Comercialmente falando. Mas as outras variedades que nós já temos, que já estão em uso comercial, então o IAC ele produz uma quantidade chamada de semente genética, digamos aí 1.000 quilos de semente genética, e ele vende isso para produtores de sementes. Então são o próprio alguns produtores ou empresas ou cooperativas, eles são credenciados para a produção de semente certificada. Esse é o nome, semente certificada. Então, eles pegam esses 1.000 quilos, ele pega esses 1.000 quilos, ou a cooperativa, por exemplo, pega esses 1.000 quilos, entrega na mão de um produtor deles, e isso daí vai gerar, na outra geração, vai gerar uma semente chamada básica. Aí depois, novamente, ele multiplica de novo, né? E aí gera uma semente chamada certificada 1. Depois, novamente, outra geração certificada 2. E assim por diante, né? Então, tem várias classes de sementes até que isso chegue em volume suficiente para atender os produtores de grãos, né? No caso. Esse é o processo. Muito bem. Bom, já encaminhando aqui para a nossa reta final, doutor, todo mundo vê o amendoim como um tira-gosto ou um complemento em doces, né? Mas ele é extremamente nutritivo também, né? Quais são os principais nutrientes encontrados no amendoim? Ele é um produto rico, né? Principalmente em alguns compostos, né? A vitamina E é uma que chama bastante atenção, porque não são todos os alimentos que têm vitamina E. E vitamina E é uma vitamina importante, né? Para a saúde.
Ele tem, fora isso, ele tem um teor proteico alto também. O grão tem cerca de 25% de proteína, né? E com os seus aminoácidos também. E tem outros produtos, tem ácido fólico, é um outro composto importante. E tem a questão do óleo, que eu falei, se for um óleo rico em monoinsaturados, ácidos graxos, como é o ácido oleico, né? Isso daí reflete também nutricionalmente para a saúde. O monoinsaturado, ele favorece a redução de triglicérides, né? A ingestão de ácidos. Tem outros produtos também, outros produtos que também são ricos em monoinsaturados. Então, você procurar na literatura ou na internet, você vai achar, né, os benefícios dos ácidos graxos monoinsaturados. Então, no caso do amendoim, desse amendoim alto oleico, ele também tem essa qualidade nutricional. É isso aí, além de gostoso, é nutritivo. Temos que comer mais amendoim. Sim. Doutor, chegamos ao final aqui já da nossa entrevista. Queria agradecer mais uma vez a tua atenção aqui. Foi uma verdadeira aula para mim e certamente para os nossos ouvintes também. Muito obrigado pela oportunidade e boa sorte a todos. É isso aí. Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast Eu Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso e até a próxima.